Então, pessoal, continuando o nosso curso de banco de dados, então nós vamos agora falar para você um pouco a respeito de normalização. Naturalmente que nós não vamos conseguir, com esse pequeno exemplo que nós vamos fazer aqui, abranger toda a complexidade que é o estudo da normalização. Mas nós vamos tentar mostrar para você, de uma forma prática, como que nós pegamos um banco de dados totalmente bagunçado e colocamos ele organizado. Então, normalizar seria mais ou menos fazer isso. Você tem bancos de dados que estão totalmente, vamos supor assim, sujo, e você vai tentar purificar, organizar esse banco de dados em entidades independentes, e aí que você possa depois relacionar essas entidades. Então, para isso, nós vamos usar um exemplo bem simples e poderia dizer até prático, né? Imaginemos o seguinte relatório. Nós temos aqui um relatório de pedido. Digamos que isso aí seja uma tabela de pedido. Um cliente seu entregou para você esse relatório e quer para você transformar isso em um banco de dados. Ou seja, ele quer automatizar o serviço, o sistema dele. Então, veja só. Aqui nós temos, então, dados de uma tabela de pedido. Nesses dados, se observa que nós temos aqui, ó, o código do vendedor, o prazo de entrega, nome do vendedor. Aqui nós temos o número do pedido, o cliente, o endereço do cliente, o CPF, o ID do produto, o valor unitário, quantidade, total do pedido. Então, todas essas informações, elas estão guardadas e elas precisam ser organizadas de forma que você, com isso, tenha um banco de dados. Então, as entidades envolvidas, nós já acabamos de falar, está aí. Vamos imaginar que isso fosse um banco de dados. Se você tiver um banco de dados dessa forma, algumas coisas, né, algumas anomalias iam acontecer. Se você organizasse um banco de dados simplesmente assim, você pega, coloca, cria vários campos e tenta dar para você todos esses campos para ficar dessa forma, algumas anomalias iam aparecer. A primeira delas, nós poderíamos chamar de anomalia de inclusão. O que é isso? O seguinte, ao ser incluído um novo cliente, o mesmo tem que estar relacionado a uma venda. Então, olhando aqui, ó, você observa o seguinte, ó, toda vez que eu for cadastrar um cliente, eu tenho necessariamente que colocá-lo vinculado a uma venda. Então, se você faz um banco de dados dessa forma, você tem aí esse problema. Segundo seria a anomalia de exclusão. Ao ser excluído um cliente, os dados referentes às suas compras também serão perdidos. Então, da mesma forma, se você excluir, por exemplo, o cliente Eliema, ó, você vai eliminar, ó, essa linha aqui. Sem falar, né, na repetição dos dados, ó. Então, tá aí para você uma tabela para ser normatizada. E o último seria a anomalia de alteração. Então, caso algum fabricante de produto altere a faixa de preço de uma determinada classe de produtos, será preciso percorrer toda a entidade para se realizar múltiplas alterações. Enfim, um banco de dados totalmente ineficaz, né? Nunca vai funcionar. Então agora nós vamos pegar esse banco de dados e vamos começar a lapidar esse banco de dados, organizar esse banco de dados nas três principais formas normais. Vamos falar agora, então, da primeira forma de dado. Então, seja aqui o nosso banco de dados, ó, com a entidade pedidos, né? Nós temos aqui, ó, a entidade pedidos com todas essas informações. Como transformar essas informações na primeira forma normal? Primeiro vamos saber o que é a primeira forma normal. Então, o conceito da primeira forma normal diz que cada ocorrência da chave primária deve corresponder a uma e somente uma informação de cada atributo. Ou seja, a entidade não deve conter grupos repetitivos, ou seja, multivalorados. Então, como obter a primeira forma normal? Para se obter entidades na primeira forma normal, é necessário decompor cada entidade não normalizada
em quantas entidades, quanto for o número de conjunto de atributos repetidos. Nas nossas entidades criadas, a chave primária é a concatenação da chave primária da entidade original mais os atributos do grupo repetitivo, visualizados como chave primária desse grupo. Então vamos ver. Então nós temos aqui a entidade pedido, né, agora mostrado para você de uma nova visão. Nós temos aqui a entidade pedido. Observa que nós temos o número do pedido, o prazo de entrega, cliente, endereço, bairro, cidade, fone. Né? Veja que eles estão de alguma forma organizados aqui. Né? Aqui eu tenho o ID do produto. Você observa que esse produto vai ser repetido várias vezes. O valor total, o valor unitário. E aqui nós temos o total de pedido, o ID do vendedor e o vendedor. A nossa entidade, da forma como está sendo mostrado, ela não está normalizada. Vamos então agora transformar essa entidade numa entidade normalizada na primeira forma normal. Vamos só lembrar o que ela diz? Cada ocorrência da chave primária deve corresponder a uma e somente uma informação de cada atributo, ou seja, a entidade não deve conter grupo repetitivo. E para obter, nós vamos decompor cada entidade não normalizada. Então, olha só. Aqui, na próxima tela, nós temos aqui a entidade não normalizada. Como transformar essa entidade numa entidade formalizada na primeira forma normal? Está aqui, Nós temos aqui essa entidade completa, que é chamada de entidade de pedido. Agora, nós vamos tirar essa parte aqui, relacionada com o produto e com os itens de produto, e vamos chamá-la de itens do pedido. Veja, tínhamos aqui toda a entidade e desmembramos aqui essa parte aqui, em duas. Agora nós temos o pedido, veja, o pedido, os dados do pedido, e essa parte relacionada com o produto, que é exatamente a parte que vai se repetir. Olha só. Você observa aqui, toda vez você consegue repetir produtos, cartucho, aqui, você, papel A4, papel A4. Essa região, essa parte aqui, como é que se diz? Ela é totalmente repetida. Todas as vezes você vai repetir. Para o mesmo cliente ou para outros clientes, você vai repetir essas informações. Então, aqui, nós desmembramos essas entidades em uma outra. Chamei essa região de cima, aqui, juntamente com essa, de pedido, e a parte de baixo eu chamei de itens do pedido. Então, eu tenho a representação entidade de relacionamento da seguinte forma: um pedido possui itens de pedido. Deu para entender? Então, agora eu tenho duas entidades. Eu tenho a entidade pedido e tenho a entidade item de pedido. Observa que eu formei, aqui, essa parte que está aqui, dessa cor aqui meio esverdeada, é chamada de chave primária. Então, eu chamei a chave primária do item de pedido, o número do pedido, juntamente com o ID do produto. E aqui formou a minha chave primária na minha segunda entidade, que foi a entidade item de pedido, que eu fiz desmembrando, né, da tabela geral. Então, aqui nós já temos a nossa entidade na primeira forma normal. Então, vamos ver agora a segunda forma normal. O que diz a segunda forma normal? Devemos observar se alguma entidade possui chave primária concatenada. Olha, aqui nós temos chave primária concatenada. Está aqui, Chave primária concatenada é quando ela é formada por duas chaves primárias de duas entidades diferentes. O item do pedido é formado pela chave primária do número do pedido, que vem da tabela de pedido, e a tabela de produto. Então, é chave concatenada. Então, nós devemos observar que possui chave concatenada. E para aquelas que satisfazem essa construção, analisar se existe algum atributo ou conjunto de atributos com dependência parcial em relação a algum elemento da chave primária concatenada. Com a finalidade de tornar ainda mais estável o modelo de dados, a aplicação da segunda forma normal sobre as entidades em observação geram novas entidades, que herdarão a chave parcial e todos os atributos que dependem dessa chave parcial.
Ou seja, uma entidade, para estar na segunda forma normal, não pode ter atributos com dependência parcial em relação à chave primária. Vamos ver então isso aqui na prática. Temos então aqui, ó, aqui nós temos então a nossa entidade na primeira forma normal. Veja que ela é formada por uma chave primária composta, concatenada, né, de duas chaves primárias de tabelas diferentes. E assim, observa que nós vamos analisar. Ó, a entidade item pedido apresenta uma chave primária concatenada. Aqui, ó. E por observação, notamos que os atributos, ó, produto, unidade e valor unitário dependem de forma parcial do ID do produto, que faz parte da chave primária. Veja, eu tenho ID produto, produto, unidade e valor unitário. Essas entidades, elas fazem parte, elas dependem de quê? São características da tabela de produto. Então, veja que ela está dependendo, né, dessa entidade. Logo, devemos aplicar a segunda forma normal sobre esta entidade. Quando aplicamos a segunda forma normal sobre item de pedido, será criada a entidade produto, que herdará os atributos produto, unidade e valor unitário e terá como chave primária o ID produto. O que ele está dizendo aqui, ó? Com a finalidade de tornar mais estável o modelo, aplicação sobre as entidades de observação, ó, herdarão a chave parcial e todos os atributos que dependem dessa chave parcial, né? Então, aqui nós encontramos uma nova entidade. Vamos, então, transformar essa entidade aqui em na entidade produto. Eu quero dizer para você o seguinte, que quando a gente está fazendo isso aqui na prática, geralmente a gente não precisa, a gente às vezes nem percebe quando que a gente está na primeira forma normal, na segunda forma normal, na terceira forma normal. A gente simplesmente vai fazendo e a coisa vai se desenrolando. O que a gente tem que ter em mente é que os dados, eles não podem ficar repetitivos. Você tem que ter dados independentes e, ao mesmo tempo, interligar esses dados através de chave primária e chaves estrangeiras. No caso aqui, ó, você observa que nós temos a entidade item de pedido, correto? As entidades item de pedido, que já foi desmembrada da entidade pedido, você observa que ela nos mostra o ID do produto, quantidade, aliás, unidade e valor unitário. Essas entidades, veja que esses valores, esses atributos, naturalmente você observa que dá para nós compormos uma outra entidade, uma entidade chamada de produto. Então, nós vamos aplicar a segunda forma normal dentro da entidade item de pedido. E aí nós vamos ficar dessa forma, ó. Nós temos aqui, ó, a entidade pedido, que agora tem número do pedido, prazo de entrega cliente e aqui os dados do cliente. Aqui nós temos o total do pedido, o ID do vendedor, e aqui, ó, a entidade itens do pedido, você observa que agora tem o quê? O número do pedido, olha, o número do pedido, você está vendo? O ID do produto, olha, o ID do produto, a quantidade e o valor total. Veja que daqui, ó, dessa entidade ID pedido, item do pedido, foi desmembrado e nós formamos uma outra entidade chamada de produto. Aqui nós aplicamos a segunda forma normal. E nessa entidade produto, nós colocamos o ID do produto, o produto, a unidade e o valor unitário, que são características dessa entidade produto. Veja, a junção do pedido e a junção da tabela produto, nós temos aqui, ó, a tabela item do pedido, que é uma chave primária composta, né? Então, a representação entidade e relacionamento, agora nós temos o seguinte, ó, o pedido possui item do pedido que participa do produto. Então, tá aí, ó, até agora nós estamos aqui. Então, agora nós vamos conhecer a terceira forma normal. Então, o que que diz a terceira forma normal? Uma entidade está na terceira forma normal se nenhum de seus atributos possui dependência transitiva em relação a outro atributo da entidade que não participe da chave primária. Ou seja, não exista nenhum atributo intermediário entre a chave primária e o próprio atributo observado. Se você não lembra o que é chave primária, eu vou dizer para você, chave primária é aquele número que identifica aquela entidade. Por exemplo, um código que é autonumerado, ele nunca vai se repetir, então ele é a chave primária.
essa chave primária, quando pertence a outra entidade, na outra entidade ela é chamada de chave estrangeira. Então, ao retirarmos a dependência transitiva, devemos criar uma nova entidade que contenha os atributos que dependem transitivamente de outro. A sua chave primária é atributo que causou a sua dependência. Além de não conter atributos com dependência transitiva, entidades na terceira forma normal não devem conter atributos que sejam o resultado de algum cálculo sobre outro atributo, que, de certa forma, pode ser encarado como uma dependência funcional. Vejamos, vamos ver aqui o exemplo. Então, nós temos aqui, ó, a tabela pedido. Né? Aqui nós já estamos na segunda forma normal, nós chegamos a essa conclusão. Veja que a tabela item pedido e a tabela produto já foram desmembradas. Então, já foram analisadas, já estão na segunda forma normal. Por quê? Foram formadas por chave primária concatenada com o número do pedido, concatenado com o do produto. Então, essa entidade aqui já está na segunda forma normal, ok? Então, dessa forma aqui, ó, essa entidade não está totalmente resolvido o problema. Por quê? Porque nós ainda temos esse problema aqui do pedido, ó. Você observa que aqui, ó, eu tenho o número do pedido e eu tenho um cliente. Ó, se você olhar, você vai perceber que aqui eu posso criar uma nova entidade para cliente e uma nova entidade para vendedor. É isso que nós vamos fazer na terceira forma normal. Então, nós vamos pegar somente essa parte aqui, ó, e vamos analisar. Ó. Então, nós temos pedido, prazo de entrega cliente e tal. Então, nessa análise, nós temos o seguinte, ó, na entidade pedido, podemos observar que o atributo vendedor, está aqui, ó, depende transitivamente do atributo ID vendedor, que não pertence à chave primária. Nesse caso aqui, gente, quem é a chave primária? A chave primária é pedido, número do pedido. Agora, qual é a dependência do vendedor com pedido? Nenhuma. Então, não existe nenhuma dependência entre vendedor e pedidos. Não tem relação. Agora, o vendedor, ele depende do ID do vendedor. Então, para eliminarmos essa anomalia, devemos criar a entidade vendedor, com o atributo vendedor, no caso o nome do vendedor, e temos como chave primária o ID vendedor. Ou seja, nós vamos deslocar essa parte aqui, ó, porque essa parte aqui não tem dependência funcional nenhuma com a chave primária da tabela de pedido. Logo, ela tem que ser formada uma nova entidade, a entidade vendedor. Encontramos ainda o conjunto formado por cliente, endereço, bairro, cidade, UF, CPF, e que dependem transitivamente do atributo cliente. Então, eles dependem do atributo cliente. Eles não têm dependência funcional nenhuma da chave primária, que é o número do pedido. Então, nesse caso também, né, nós devemos desmembrar isso aqui, formando uma outra entidade. Então, para a chave primária dessa entidade, vamos criar um atributo chamado ID cliente, que funcionará melhor como chave primária do que cliente, deixando este último simples como atributo da entidade clientes. Então, nós vamos fazer o que aqui? Ó, da terceira forma normal, olha o que vai acontecer. Então, olha só, nós desmembramos, nós temos o pedido. O que depende funcionalmente aqui do pedido? Vai depender o prazo de entrega, ó, o prazo de entrega só, o prazo de entrega e talvez o total de pedidos, que vai depender da entidade pedido. Agora, para ligar essa tabela com as outras, nós vamos deixar aqui, ó, o ID do cliente somente e o ID do vendedor, ficando dessa forma. A tabela pedido ficou formada por número do pedido, prazo de entrega, ID do pedido e ID do vendedor. Olha, agora observa que aqui nós já temos totalmente independência entre as tabelas e ao mesmo tempo nós temos dependência. Para a tabela item do pedido, veja que eu tenho número do pedido, ID do pedido e quantidade. Para a tabela de cliente, ó, o ID do cliente, endereço e os dados do cliente que você quiser colocar. Para a tabela de produto, eu tenho o ID do produto, unidade, valor unitário. E para a tabela vendedor, eu tenho o ID do vendedor e etc. Observa aqui, nesse momento, que a nossa tabela está totalmente organizada e dentro dos padrões. Nesse caso, nós dissemos agora que ela já está na terceira forma normal. Vamos repetir o que diz a terceira forma normal.
uma entidade está na terceira forma normal se nenhum dos seus atributos possui dependência transitiva em relação a outro atributo da entidade que não participa da chave primária. Ou seja, não existe nenhum atributo intermediário entre a chave primária e o próprio atributo observado. Nesse caso aqui, ó, em nenhum momento nós observamos isso. Então, por isso, nós dizemos que esse atributo está na terceira forma normal. Existe ainda a quarta forma normal e a quinta forma normal. Mas, geralmente, nós conseguimos resolver todos os problemas na terceira forma normal. Então, nós não vamos falar da quarta forma normal. A gente quase não utiliza muito, né? Então, veja só. Você pode visualizar agora isso aqui, ó, pela representação da entidade de relacionamento, a mesma coisa que você está visualizando aqui, ó. Então, você tem aqui já a independência das entidades. Nós começamos aqui, ó, deixa eu voltar aqui para o começo. Olha como nós começamos. Nós começamos com uma única entidade chamada de pedido. Aqui, nós aplicamos a segunda forma normal. Aí, nós aplicamos a primeira forma normal. Na primeira forma normal, olha só, nós desmembramos aqui e criamos uma outra entidade chamada item pedido. E aí, nessa item pedido, nós colocamos o ID do pedido, produto, está aqui, e fizemos essa entidade de relacionamento aqui. Beleza. Aqui, nós então aplicamos a segunda forma normal. Na segunda forma normal, nós vamos analisar os campos, né, que possuem chave primária concatenada. Então, a entidade que possui chave primária concatenada, nós percebemos que daqui nós poderíamos fazer uma outra entidade. Então, nós desmembramos ainda e ficamos assim da segunda forma normal. Então, ficamos pedido, item do pedido, produto. Aqui, então, nós passamos para a terceira forma normal. E na terceira forma normal, nós fizemos o quê? O desmembramento e chegamos, então, nessa conclusão. E aqui nós temos, então, a nossa entidade relacionamento baseado no que nós fizemos. Então, veja bem, ó, um pedido só é feito por um e somente um cliente. Ó. Um pedido só é feito por um e somente um cliente. E um cliente pode fazer de 0 a N pedidos. Não é isso? Um pedido só é tirado por um e somente um vendedor. Ó, um pedido só é tirado por um e somente um vendedor, indo daqui para cá. E um vendedor pode tirar de 0 a N pedidos, ok? Agora, continuando ainda, ó, nós também fizemos, finalmente, isso aqui, ó, o relacionamento dessa forma. Ó. Criamos as tabelas, veja que as tabelas estão totalmente dependentes. Veja só o que acontece. Eu posso ter, gente, clientes que não fizeram pedidos. Se você tiver dessa forma aqui, ó, toda vez que você fizer, aqui, ó, vamos voltar para o começo, bem para o começo. Toda vez que você tiver, aqui, toda vez que você for cadastrar um cliente, obrigatoriamente ele vai ter que fazer um pedido, se você trabalhar dessa forma. Toda vez que você cadastrar um vendedor, ele tem que tirar um pedido. Né? Toda vez que você for modificar um produto, então quer dizer, fica uma bagunça. Agora não, ó. Você tem a entidade pedidos, ó, a entidade cliente. Você pode cadastrar quantos clientes você quiser. E esses clientes podem ou não tirar pedidos. Você pode ter cliente que não tirou nenhum pedido. Agora, quando ele tirar um pedido, você vai ligar essa entidade de pedido, olha só. Um cliente pode fazer de um ou vários pedidos. Ele pode ligar aqui pelo ID do cliente. Então, aqui eu relacionei essa tabela. Eu posso também, gente, ter vendedores. Eu posso cadastrar um monte de vendedores e esses vendedores podem ou não tirar nenhum pedido. Quando eles tiram pedidos, tá aqui, ó, eu cadastro o código do vendedor na tabela de pedido. Então, se ele não tirar pedidos, não tenho esse relacionamento, porque eu só tenho cadastro nessa tabela. Agora, quando ele tira pedidos, eu cadastro o valor dele através do ID do pedido. Agora, toda vez que eu for tirar um pedido, tem que ser para um cliente e tem que ser através de um vendedor, segundo essas tabelas que nós estamos fazendo aqui, segundo o nosso raciocínio. Ok? Muito bem, gente. Não tem sentido eu tirar um pedido se esse pedido não possuir itens. Então, eu tiro um pedido que pode e vai ter o número do pedido, que é o código do pedido. Se você estiver trabalhando com nota fiscal, vai ter o número da nota fiscal e etc. Tal.
você vai ter o prazo de entrega, você também teria a data do pedido, o valor total, são campos que você pode acrescentar. Ora, mas um pedido é formado pelo quê? Por itens. Então, um pedido, caneta, lápis, borracha, computador, tudo isso são itens que vão fazer parte daquele pedido. Então, você não precisa estar repetindo esse pedido toda hora. Você faz o quê? Você pega o código do pedido e relaciona onde? Na tabela item do pedido. Entendeu? Então, toda vez que ele for tirar um item do pedido, quando o item do pedido for acessado, for criado, obrigatoriamente ele já deve ter tirado o quê? Um pedido. Eu pego somente o código do pedido e coloco dentro da tabela ID pedido. O número do pedido fica armazenado aqui. Por esse número do pedido, eu sei quem é o cliente, tá aqui, eu sei quem é o vendedor, eu sei qual é o prazo de entrega e etc. Agora, o que é esse item do pedido, gente? Nada mais é do que, ó, eu coloquei aqui, ó, ID item do pedido, porque eu geralmente não uso chave composta, né? Eu gosto de colocar tudo, mas você pode formar a chave primária aqui, no caso dele, por essas dois aqui, ó, número do pedido e ID pedido. Foi inclusive o que nós estudamos. Mas eu, particularmente, não gosto de trabalhar com chave composta. Eu geralmente trabalho com chave primária mesmo. Então eu deixo assim, com números autonumeração. Isso é particular meu, mas você pode esquecer esse ID aqui e usar esses dois aqui com chave primária. Mas voltando ao raciocínio, nós temos o seguinte. Ora, o item do pedido é formado por quê, gente? Por produto. Agora, veja, fazendo dessa forma, eu não sou obrigado, toda vez que eu cadastrar um produto, obrigatoriamente ter um pedido. Eu posso ter um monte de produto que nunca foi tirado o pedido. Agora, toda vez que eu for tirar um pedido, eu tenho que ter o quê? Um produto. Então, toda vez que eu tirar um pedido, eu tenho que ter o código do produto. Porque um pedido se faz com produtos, e aí eu coloco a quantidade e os outros campos vêm, a descrição, a unidade, o valor unitário, vem como característica da tabela de produtos. Então, deu para entender? Então, veja como é você transformar aquela tabela toda que estava desorganizada, você conseguiu fazer a análise do seu banco de dados e você chega nessa conclusão. É extremamente importante que você faça um bom projeto do seu banco de dados. O seu banco de dados é o que o seu cliente tem de maior importância. É nele que vão estar todas as vendas, é nele que vai estar o cadastro dos clientes, é nele que vão estar as informações da empresa. Então ele tem que ser um banco de dados conciso, um banco de dados coerente, que funcione. Tá? Então aqui você tem um banco de dados que está totalmente padronizado. Entenderam? Só explicando de novo. Eu tenho a tabela de cliente, ela é independente dos pedidos. A tabela de vendedor, independente dos pedidos. A tabela do produto é independente do pedido. Eu posso ter cliente sem pedidos, vendedor sem pedido, produto sem pedido. Agora, eu não posso ter pedido sem cliente, pedido sem vendedor. E eu não posso ter itens do pedido sem pedido e itens do pedido sem produto. Isso eu não posso. Tá? Mas anteriormente eu já cadastrei, tá ok, gente? Então, esse banco de dados, ele vai servir como base para o nosso estudo, né, através de códigos SQL que você vai assistir a partir das próximas aulas. Espero que você tenha entendido. E quero dizer para você que, infelizmente, não dá para a gente tentar ensinar tudo aqui de normalização, né? Porque às vezes é bem complexo a gente ter que estar ensinando isso por computador e dessa forma. Mas aqui eu acredito que deu para esclarecer mais ou menos para você como a coisa acontece. Só voltar aqui, porque eu bato nessa tecla, porque é extremamente importante isso. Ó, nós temos aqui, ó, como é que eu faço essa análise aqui de banco de dados. Você observa bem aqui, ó, nós temos aqui código do vendedor. Ó. Quando você olhar isso aqui, você já sabe que vendedor vai ser uma entidade. Então você puxa a entidade vendedor com os seus respectivos valores. Aqui nós colocamos só o nome do vendedor, mas você pode ter os dados, endereço, não sei o que, não sei o que, não sei o que, um monte de coisa dele. Então esses dados aqui vão ser de quem? Do vendedor. Quando você tem aqui cliente, você puxa, sabe que já vai ter uma entidade chamada cliente. Aí aqui nós temos os produtos, você puxa e sabe que vai ter uma entidade chamada de produto, né? Aí exatamente fazendo aqui, ó, a análise, ó. Todo mundo aqui, ó, cortei aqui. Aí venho para a segunda forma normal, tirei, ó, já separei aqui e venho para a terceira forma normal
e já desmembrei todo mundo, cheguei aqui na análise entidade de relacionamento e finalmente cheguei nisso aqui. A partir daqui, pronto, eu estou pronto a cadastrar o meu banco de dados e, consequentemente, o meu programa. Tá certo? Então, um abraço para você e continue estudando o nosso curso de banco de dados e até a próxima aula.